Sapiência, o canal da sabedoria. Olá, amantes do conhecimento. Eu sou Eduardo Matias, facilitador e pesquisador deste canal. No encontro de hoje iremos falar sobre a classificação dos substantivos. Lembrando sempre da nossa temática e método, né? Repetitio est mater studiorum est. A repetição é a mãe dos estudos. Quanto mais lermos, quanto mais repetirmos aquele mesmo conhecimento, mais compreensão teremos do conteúdo. Sem muitas delongas, vamos lá ao nosso assunto. Então, o que é substantivo? É uma classe de palavras que tem a função de nomear os seres, os objetos, os fenômenos, os lugares, as ações, etc. É interessante nós pontuarmos que essa classificação dos substantivos, ela nomeia os seres tanto animados quanto inanimados, ou seja, os seres com vida e os seres sem vidas. E aí nós temos também os fenômenos, né? Fenômenos naturais e sobrenaturais, né? Aqueles que são chamados de metafísicos, por exemplo, anjo, a ideia de Deus, a mitologia grega, romana, entre outros. Ok? Então fica esse esclarecimento para que entendamos bem o conceito de substantivo. O substantivo é classificado em 9 tipos: simples, composto, comum, próprio, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Vamos ver cada um e podermos detalhar sobre cada um deles a ponto de que fique bem claro este assunto para vocês. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Os substantivos simples reúnem palavras que apresentam somente um radical. Entendamos radical como aquela parte fixa da palavra, certo? Aquele elemento que não se altera, né? Mesmo com a entrada de prefixos, sufixos ou letras eufônicas ou vogais eufônicas, esse radical vai se manter igual. Por exemplo, né? Nós pegamos aí a palavra canto, do verbo cantar. Se vocês conjugarem esse verbo, vocês vão observar que a parte C-A-N-T, cante, é a parte fixa, que nós chamamos de radical. O restante nós chamamos de terminação, sufixo ou prefixo. Por exemplo, canto. Então, o sufixo é O, que nós chamamos de vogal temática. Cante, você vai ver, eu canto, tu cantas, ele canta. Observe que a parte cante, que chamamos de radical, permanece em todas as conjugações. Portanto, o radical é esse elemento, né? Esta parte da palavra, né? Que nós chamamos a parte, em especial, a parte de fato da palavra, né? Que se juntando a outros fonemas, a outras sílabas, dá-se a palavra propriamente dita. Então, é importante que entendamos que o radical ainda não é a palavra, certo? Mas é a parte mais importante da palavra, que a partir dela se junta a outras partes. Essas partes, só para relembrar, né? Não vou detalhar tanto, se vocês quiserem a gente pode falar um pouco melhor, mas só para citar. Tem o radical, a vogal temática. Então, em tese, nós temos dois elementos aí, duas partes que formam a palavra basicamente. Radical mais a vogal temática. No caso da palavra canto, você tem cante, até o T, do C até o T, mais O, que é a vogal temática. Juntando, forma canto. Você poderia cantar cantava, cantavas, e aí você vai vendo o sufixo entrando dentro da vogal temática juntamente com o radical, certo? Temos aí também a letra eufônica, como eu citei, o prefixo, só repetindo, o sufixo, temos as vogais temáticas, as desinências verbais e nominais, mas aí eu não vou adentrar em detalhes, vai ficar para um outro momento que é muita informação, certo? Para não confundi-los. A princípio, basta que saibamos que a palavra, né, a priori, ela tem
duas partes, né? O radical e a vogal temática, certo? Isso seria chamado aí o substantivo simples, que tem somente o radical mais sua vogal, certo? Ou às vezes a terminação. Mas a tese básica seria isso, né? Radical, a parte fixa da palavra. Vale lembrar que o radical é o elemento base da palavra que contém seu significado e que nunca sofre alterações. E aí, detalhe, nunca, lembre-se que em português sempre temos as exceções. Quando falamos nunca aí, na maioria das vezes, certo? Permanecendo sempre o mesmo. Por exemplo, na palavra ferre, né? Que vocês estão visualizando aí, é o radical de ferro. Aí derivou-se para ferragem, ferrugem, ferramenta, etc. Exemplos de substantivos simples, né? Gato, né? Você tem gate radical ou vogal temática. Então, esta seria classificado como substantivo simples. Uma palavra que tem duas partes, em geral, e essas duas partes que se somam, que se chamam vogal temática mais letra eufônica, ou às vezes sufixo, forma o substantivo simples, certo? Ficou claro, pessoal? Então aí temos vários exemplos: calor, chuva, mar, pedra, passeio, amigo, amizade, morango, banana. De todas essas palavras citadas aí, você retira a vogal temática, que é a letra final, certo? De todas essas palavras que estão aí, e você forma o radical, né? E aí nós temos, lembrando que o radical não é o substantivo simples. O radical mais a vogal temática chamamos de substantivo simples, certo? Segunda classificação, substantivo composto. Diferente dos substantivos simples, os substantivos compostos reúnem palavras que apresentam mais de um radical, ou seja, aquela parte mais importante da palavra. E aí, de forma simples e direta, aquela formação de duas ou mais palavras, você tem ali duas palavras, dois radicais, três palavras, três radicais, certo, pessoal? Então, como exemplos, temos aí segunda-feira, guarda-chuva, guarda-roupa, cachorro-quente, cavalo marinho, vice-presidente, couve-flor, ano-luz, girassol, planalto, que aí você vê aí plano mais alto. Você tem exemplos como pé de moleque, formado de três palavras, socioeconômico religioso, três palavras. Então você vai vendo que as palavras na nossa língua, elas podem se fundirem, né? Às vezes com a presença do hífen, às vezes sem a presença do hífen, certo? Simplesmente para somar um novo significado. Porque o fato de se juntar justamente é essa ideia de dar um novo significado àquela palavra, aquele substantivo simples que antes só tinha um radical, certo? Você observar que a palavra segunda-feira, se a gente fosse separá-las, né, você teria o quê? Segunda seria o numeral ordinal, feira, substantivo, local. Mas quando você junta essas duas partes, um numeral e um substantivo, você representa uma realidade, o dia da semana. No caso, o segundo dia, né? Primeiro dia da semana, domingo. Segundo dia, segunda-feira. Ok, pessoal? Dando continuidade, né? Já falamos sobre o substantivo simples, o composto. Agora vamos falar sobre o substantivo comum. Os substantivos comuns são palavras utilizadas para nomear seres da mesma espécie de forma genérica, né? Generalizada. Pessoas, animais, frutas, plantas, objetos, lugares, fenômenos, etc. Vale lembrar que essas palavras são sempre escritas com letras minúsculas, certo? Tendo em vista que são substantivos comuns. Então, toda vez que uma palavra generaliza os seres de uma mesma espécie, né, nós chamamos de substantivo comum, certo? Temos outros exemplos aí: mulher, homem, cavalo, borboleta, laranja, limão,
orquídea, computador, cidade, terremoto. Então veja, se você, por exemplo, pegasse mulher e desse o nome, ao invés de colocar o nome mulher, né, que se trata da humanidade feminina, você citar o nome de uma mulher especificamente, você passa a ter o que nós vamos falar posteriormente, que é o substantivo próprio. Então, em via de regra, é isso. Substantivo comum generaliza, o substantivo próprio especifica. Então, vejamos aí bem claramente o conceito. Diferente dos substantivos comuns, os substantivos próprios são aqueles que nomeiam seres da mesma espécie de maneira específica, ou seja, particularizando-os. Esses termos sempre são escritos com letra maiúscula, porque é regra básica de todo substantivo próprio. Se está se especificando, escreve-se inicialmente com a letra maiúscula, certo? Esses termos são sempre escritos com letra maiúscula justamente para dar a identidade específica de um ser, certo? Seja ele ser enquanto estabelecimento, enquanto objeto, enquanto pessoa, enquanto animal, etc. Por exemplo, supermercado não é uma pessoa, mas passa a ser um substantivo próprio porque trata-se, né, de um estabelecimento específico de uma região, certo? E aí mais, se você diz supermercado, alguma coisa, preço bom, você vai pensando aí, o cestão e tantos outros, você passa a justamente especificar mais ainda a ideia de um grande conglomerado, de uma grande rede, de uma grande empresa, certo, pessoal? Eles incluem, por exemplo, nomes de pessoas, lugares e rios, mares e oceanos, de acidentes geográficos, de entidades, de planetas, de animais de estimação, de marcas, etc. Exemplos de substantivos próprios. Eduardo da Silva Ribeiro, Brasil, Rio Amazonas, Mar Mediterrâneo, Oceano Atlântico, Cordilheira do Himalaia, Universidade Estadual Paulista, Urano, Bidu. Então veja, tudo que se especifica, inclusive, detalhe, viu? Até apelido hoje, se ele for cristalizado, né, passa a ser um próprio. Por exemplo, Pelé. Por exemplo, Lula. Você não pode mais escrever esses nomes, apelidos, que a priori seriam substantivos comuns, por eles destacarem uma pessoa muito mais do que o nome próprio, também esse apelido passa a ser um nome próprio, um substantivo próprio, ok? Então, atenção, nem todos os apelidos, contanto que esse apelido se consagre no meio da comunidade de forma quase que 100%, certo? Então, fica esse detalhe. Continuando esse nosso conhecimento sobre os substantivos, temos aí o concreto. Né? Reúnem palavras que indicam tudo aquilo que possui uma existência própria e não depende de outros seres para existirem. Não sei se vocês lembram, antigamente, décadas atrás, as gramáticas traziam um conceito bem simplório. Qual era esse conceito? Dizia que todo substantivo concreto é aquele que é possível ver e tocar. Hoje, para a linguística, para a gramática, não se admite mais esse conceito, certo? Porque nós temos dentro do plano material e imaterial, nos dois planos, substantivos concretos. Por exemplo, é o caso de Deus. Se fosse pelo conceito, você não consegue ver e tocar Deus. Anjo, demônio, os mitos gregos, os mitos romanos, certo? Então, por exemplo, a sereia, né, que o cinema tenta tanto trazer para a nossa realidade através da filmografia. Então, veja, atenção que este é o conceito utilizado na gramática atual. São palavras que têm existência própria e não dependem de outros seres para existirem, certo? Esses termos podem ser pessoas, figuras folclóricas, mitológicas, objetos, animais, plantas, frutas, lugares, fenômenos, etc. Exemplos: professor, mãe,
fada. Veja, é interessante, né? Fada, ela não tem existência própria no sentido de tocar, de ver, mas ela tem existência própria no sentido de mito. É o caso do fantasma, livro, peixe, ipê, maracujá, praia, trovoada, certo? E nós citamos alguns outros. Então, se tem existência própria, não depende da nossa imaginação, passa a ser substantivo concreto. O oposto seria o substantivo abstrato, diferentemente dos concretos, cujas palavras designam coisas reais. Os substantivos abstratos são termos que nomeiam ações, e aí detalhe, ações tanto humanas quanto metaforicamente, certo? Na literatura, por exemplo, né? Dizer assim a parede ouvia tudo o que acontecia. Você atribui características humanas, né? Sentidos humanos, que na literatura seria uma figura de linguagem chamada sinestesia, né? Você atribui os sentidos humanos, né, para um ser inanimado. Estados, né, como se encontra aquele sujeito, aquela pessoa, aquele ser inanimado que foi dado a ele uma ação de vida, qualidades que sempre independem de outro ser para se manifestar. É o caso de que viagem, não existe o ser viagem, existem as pessoas que viajam. Amor, não existe o ser amor, mas existem as pessoas que amam. E aí vem saudade, alegria, ilusão, bondade, beleza, frio, calor, fome. Tudo isso são ações, estados ou qualidades do sujeito. Por exemplo, né, de estado. José está triste, né? É o estado que se encontra José, mas não existe o ser tristeza. A tristeza é um ato, um semblante, um aspecto do sujeito. José andava pelas ruas. Não existe o ser andava, existe o sujeito que está fazendo um movimento, certo? Qualidade. José é inteligente, né? Então, aí é uma característica, uma qualidade de José, mas não existe o ser qualidade. Ficou claro, pessoal? Prosseguindo ao nosso encontro. Número 7, falamos agora sobre os substantivos primitivos e o oitavo derivado. Os primitivos são aqueles que não derivam de outra palavra da língua portuguesa, sendo, portanto, termos provenientes de outras línguas, seja o latim, grego, árabe, tupi, etc. Exemplos de substantivos primitivos: casa, livro, folha, flor, pedra, fogo, carta, dente, chuva, sapato. Hoje, dado pelos pesquisadores, não é um percentual preciso, mais aproximado, certo? Né? Como a nossa língua deriva, né, da língua latina, como é o caso do francês, do espanhol e das línguas castelhanas e as suas ramificações, a maior parte, né, quase que os gramáticos dizem que entre 60% a 70% das palavras desses idiomas são oriundas do latim. Por isso que nós chamamos, né, palavras que não derivam de outra palavra, não derivam de outra palavra da língua portuguesa, certo? Então, todos esses idiomas que eu acabei de falar têm uma origem, né, uma raiz, que é a língua latina. Né? A maioria das palavras, né, dos verbetes da nossa língua vem do latim, certo? Então, a priori, só para esclarecer melhor, né, talvez tenha ficado complicado, como é que nós podemos entender o substantivo primitivo? A partir do conceito de substantivo simples, formado basicamente de um radical mais uma vogal temática. Fora desses dois, se entrar sufixo, prefixo, letra eufônica, desinências, você vai chamar de derivadas, certo?
Então, há uma derivação a partir da palavra primitiva, é o que nós vamos explicar agora. Os substantivos derivados são termos criados de outras palavras primitivas, ou seja, surgem das primitivas, por um processo chamado de derivação, onde ocorre o acréscimo de letras ou sílabas. Exemplos: casarão, de casa; pedregulho, de pedra; chuvisco, de chuva; livreto, de livro; fogaréu, de fogo; sapateiro, de sapato. Todos esses exemplos que estão aí, pessoal, na tela de vocês, isso aí passa a ser locução substantiva, certo? Porque você pode ter simplesmente assim, né? Casa, casarão, né? Fogo, fogaréu; livro, livraria. Tanto você pode formar a derivação com a presença do sufixo ou do prefixo, por exemplo, tempo, atemporal. Na palavra tempo foi colocado o prefixo a e o sufixo ural, certo? Na palavra tempo. Normalmente, às vezes, troca-se a vogal temática. Nesse caso, tempo permaneceu, né? Atemporal. Então, entrou o a prefixo e o ural, R-A-L, sufixo. Então, há esse fenômeno também somente com um substantivo, ou às vezes locução substantiva, que é o acréscimo de duas ou mais palavras com valor de substantivo. É o caso de pé de moleque. Você tem ali 3 palavras com valor de um substantivo, que é um alimento feito de massa, né? Ok, pessoal? Então fica aí claro com relação ao substantivo. Antes de partirmos para falarmos sobre os substantivos coletivos, que é uma exceção dentro dessa classificação, nós temos pares quando se fala de substantivos. Por exemplo, vamos pegar o exemplo que está aí na tela de vocês, livro. Lembra do primeiro par? Nós tínhamos lá no primeiro par simples, composto. Livro eu classificaria como simples ou composto? Simples, porque é formado de apenas um radical. O segundo par que nós colocamos seria comum ou próprio? Comum, porque está generalizando. Se eu dissesse livro de plástico, livro da marca tal, aí eu colocaria com letra maiúscula. Lembre-se que eu tenho o substantivo e tenho a locução substantiva, que é a formação de duas ou mais palavras. Aí, nesse caso, as letras iniciais, com exceção da preposição de, no caso dos substantivos, você colocaria com letra maiúscula, porque você especificou, certo? Então, você tem aí, primeiro par, primitivo ou derivado, você chamaria de primitivo, porque aí no caso aí você só tem uma palavra originária de um idioma. No caso de simples e composto, você teria aí como simples, porque é formado apenas de um radical. Com relação ao outro par que você tem em relação a primitivo e derivado, já falamos, né, que é primitivo. Com relação a próprio comum, nós chamaríamos de comum, porque está generalizando, certo? E nós conseguimos concluir esses 4 pares com relação a qualquer palavra, né? Nós podemos classificar conforme esses pares. Vamos só repetir os pares. Primeiro par, simples, composto. Segundo par, comum, próprio. Terceiro par, primitivo, derivado. E quarto par, nós temos aí a ideia de concreto e abstrato, certo? No caso de livro, seria concreto, porque para ser abstrato teria que depender de outro ser. O livro não depende de mim para ele deixar de existir. É o mesmo caso de Deus. Deus não precisa da minha fé para que ele passe a existir. Ele existe, ponto. Certo, pessoal? É importante. Então, o livro seria simples, seria concreto, primitivo e simples. Certo? Então, fica aí fechado esses 4 pares
E agora vamos falar sobre os substantivos coletivos que têm uma particularidade interessante. Por isso que eu dei essa pausa para falarmos que às vezes uma palavra ela pode receber várias análises conforme a classificação dos substantivos. Nós falamos de 8 até agora, né? Só repetindo: simples, composto, primitivo, derivado, comum, próprio, concreto e abstrato, certo? Vamos agora falar sobre os substantivos coletivos. Algumas características importantes. É usado para nomear um agrupamento de coisas. Embora estas palavras estejam no singular, ela nomeia um grupo de coisas da mesma espécie. De acordo com a sua classificação, o coletivo pode ser específico, genérico, partitivo e numérico. Vamos explicar cada um deles em seguida, certo? É importante conhecer melhor cada um deles para saber diferenciá-los. Veja abaixo. O coletivo específico, ele também é conhecido como determinado, certo? No seu caso, os coletivos não precisam estar acompanhados de um complemento. Quando se diz, por exemplo, um cardume de peixes, o complemento de peixe se torna desnecessário na frase. Cardume já é o termo utilizado para se referir a vários peixes. Portanto, ao usar o complemento de peixes, a frase se torna redundante, que é aquilo que nós chamamos de figura de linguagem pleonasmo, quando você utiliza duas palavras diferentes com o mesmo sentido. Na literatura é interessante, mas num texto objetivo, desnecessário. É como você dizer: vi com os olhos, entrei para dentro. Ora, ver é com os olhos, entrar é para dentro, não entra para fora. Beleza, pessoal? Então ficou claro aí para vocês, certo? Então vejamos alguns exemplos. Jogamos baralho de cartas durante todo o feriado. Ora, jogar baralho só pode ser de cartas, certo? Veja aí o pleonasmo, a redundância, né? De termos diferentes com o mesmo sentido. É desnecessário. Como diz o ditado popular, né? Para o bom entendedor, meia palavra basta. No caso, uma palavra aí, né? Não precisa de duas ou três. Outro exemplo. Meu pai comprou uma vara de porcos para a fazenda. Ora, uma vara, quem entende de coletivo já sabe que é de porcos, certo? Letra C. Uma resma com 500 folhas de papel foi deixada na minha portaria. Interessante aí, eu vou fazer um adendo, porque normalmente as pessoas entendem resma, né, como o papel em si, né, aquela folha A4. Mas na verdade resma é a marca de uma empresa, como existe a Report, como existe outras tantas. Resma também, a Chamex é uma marca de uma empresa. Então a folha chama-se A4, como existe a folha ofício, a B4, B12 e etc, certo? Então quando fala aí na frase uma resma com 500 folhas, a resma já significa 500 folhas, certo? Também marca de empresa. Então, cuidado aí, atenção aí com relação a essa palavra. Com relação ao coletivo genérico, também conhecido como indeterminado, né? O genérico acontece nas frases em que, apesar do uso do complemento, não existe a redundância, né? É o oposto. Isso acontece porque o substantivo coletivo em questão pode ser usado para nomear mais de uma coisa. Exemplos. Paulo trouxe um ramalhete de margaridas para sua namorada, né? A ideia é muito mais de reforço aí, certo? O ramalhete já subtende, mas aí como não tem a ideia propriamente do pleonasmo, se faz necessário. Maria completou a sua coleção de figurinhas. Às vezes não fica tão claro, embora quem já conhece a lista, né, que é uma lista enorme, os coletivos, né,
Porque você tem coleção de figurinhas, coleção de discos, coleção de obras artísticas, né? E por aí vai. Então não é tão claro, aí então se faz necessário, certo? Com algumas palavras que já é do senso comum, já é bastante conhecido, aí volta-se ao caso anterior do coletivo específico, certo? Substantivo coletivo partitivo são os substantivos que indicam uma parte de um todo. São eles parte, metade, maioria e minoria. Exemplos: o novo estatuto do sindicato foi aprovado ontem pela maioria dos membros. Aí você tem aí o coletivo maioria, né? Embora apresente a ideia de um grupo de pessoas, mas é um grupo partitivo, não total, não globalizante, né, que envolva a todos daquele grupo ou daquele sindicato, certo? A metade dos associados não gostou da nova gestão. Então, veja, existe o todo de associados e parte, no caso aí, metade dos associados não gostou, certo? É a ideia também do coletivo partitivo. Deixei uma parte das coisas para resolver depois do carnaval, né? A pessoa tinha uma grande quantidade de tarefas e preferiu fazer uma parte e concluir depois, certo? Mesmo assim, toda vez que apresentar a ideia de várias coisas ou várias realidades, vários objetos da mesma espécie, trata-se aí do coletivo. Então, fica aí esse conhecimento, né? Muitas vezes não sabemos desta classificação de coletivo específico, genérico, partitivo e numérico. Os numéricos são os substantivos que apresentam as quantidades, como o próprio nome diz, né? Exemplo, né? Passamos o ano inteiro sem notícias, né? Passamos o ano inteiro sem notícia. A dúzia da banana ficou mais barata. Então você vê aí o número dúzia já representa propriamente, embora seja um substantivo, mas é um substantivo que quantifica, né, o objeto, o alimento, a roupa, a pessoa, certo? O mês de maio, é interessante que a palavra maio aí já representa uma numeração. Sabemos quando nós pensamos em maio que é o quinto mês do ano, né? Quinto mês do ano, certo? Ok, pessoal? Nós temos aí uma lista enorme de coletivos, esses aí são os mais usados, certo, pessoal? Mas eu aconselho a vocês procurarem, existe um dicionário somente de substantivos coletivos, né? Temos livros antigos e mais atuais, só para citar exemplo, né? Nós temos o do Ferdinando Saussure, né? Que é um francês gramático que montou também uma gramática somente de substantivos coletivos para que vocês possam utilizar. Aí no caso dele, você vai ver uma lista enorme de coletivos latinos, francês, espanhol e português. No caso, mais o português de Portugal, que se assemelha muito ao português do Brasil, certo? Então aí você tem multidão de pessoas, banda de instrumentos, banca de examinadores, quadrilha de dança junina e de ladrões, corpo docente de professores, família de parentes, e essa lista que vocês estão vendo aí, certo? Qual é a ideia, né? Pelo menos a priori, que vocês memorizem a lista que está aí, né? Porque, de fato, vocês vão ampliar, né, o conhecimento de vocês, porque numa determinada situação, seja ela prova, seja ela um diálogo formal, esses substantivos coletivos, eles dão destaque demais ao seu texto. Por exemplo, né? Arquipélago, como você está vendo lá, elementos da natureza, cordilheira, né? Então você vê aí que são palavras até que soam e dão uma qualidade ao seu texto, uma qualidade formal. Maiores detalhes também vocês podem encontrar, pessoal, nos sites, né, que está aí, né, o Educa Mais Brasil, o português barra substantivo, toda a matéria, certo? E tem outros sites que vocês podem aprofundar essa questão dos substantivos
tanto a classificação geral e especificamente os coletivos. Por isso que eu abri. Mas vamos lá, só repetir, né? Então nós temos substantivos 9, né? Simples, composto, primitivo, derivado, próprio, comum, concreto, abstrato e o coletivo. Fecha aí a lista dos 9 substantivos que temos em nosso idioma. Tá ok? E como eu sempre falo, né? É hora também de nós aprofundarmos tudo aquilo que aprendemos. E a melhor forma de aprofundarmos é colocá-los à prova o conhecimento. E a prova se dá justamente por a resolução de atividades e exercícios para ficar claro e inteligível tudo o que foi falado, certo? Então vamos lá. Tem a primeira questão aí. Indique a alternativa em que todos os substantivos são abstratos. Lembrando, abstratos são aqueles que não têm existência própria. Alternativa A, você tem aí tempo, angústia, saudade, ausência. No caso aí, tempo tem existência própria. Está vendo que aquele conceito, né, de ver e tocar não funciona bem, porque o tempo tem existência própria. Embora eu não o toque, não o veja. No caso de angústia, é abstrato, saudade é abstrato, ausência é abstrato. Esperança é abstrato, imagem tem existência própria, certo? Então, no caso aí, a letra A tem duas palavras que são concretos. B, angústia, sorriso, luz, ausência, esperança, inimizade. Essa é a nossa questão de gabarito, certo? Letra B. Todas elas são substantivos abstratos. Se houver alguma outra alternativa que contenha somente abstrato, essa questão seria anulada. Isso, então, só para desencargo de consciência, vamos analisar o restante as outras opções. Inimigo, luz, esperança, espaço, tempo. Bom, você tem aí concreto luz, né? Você tem espaço e tem tempo. Então já estaria fora, né? D, angústia, saudade, ausência, esperança, inimizade. Então observe aí que essa questão seria anulada, né, pessoal? Angústia, saudade, ausência, esperança e inimizade. Todas elas são substantivos abstratos. Uma questão anulada. Essa eu coloquei de propósito, que foi da PUC de São Paulo, para concurso, certo? Para bombeiros, eu peguei lá. E estava essa pegadinha aí. E justamente teve alguns candidatos que pediram o reexame da questão, foi anulada. E, para o bem de todos, todo mundo ganhou a pontuação. Certo? Se às vezes a própria banca revisa, né, no período, mas às vezes não, até porque pega uma imagem negativa para a própria banca. É interessante que o próprio candidato que tem conhecimento possa reivindicar a revisão da questão, certo? Então veja, então teve aí a letra B e D como duas alternativas. Numa questão de múltipla escolha não se pode, certo? Então vamos lá, a letra E, espaço, olhos, luz, lábios, ausência, esperança. Você tem aí espaço, olhos, luz, lábios, todas elas concretas, certo? Segunda questão, assinale a alternativa que possui um substantivo comum, simples, concreto e primitivo. Lembra daqueles pares que nós falamos, né, os 4 pares? Você vai observar uma única palavra que tem essas 4 classificações, certo? Que pertence a pares, certo? Você tem o par comum próprio, o par simples composto, o par concreto abstrato, o par primitivo derivado, certo? Casebre é comum, é simples. Simples? Não, seria derivado. Então já não entra na nossa lista, letra A. B, é comum? Beleza. É simples? Não. Ela é composta, porque aí no caso você tem aí 2 radicais. Tem gira, que é do verbo girar, e vem sol.
aglutinou-se e juntou-se. Observe que quando se juntou, foi acrescentada uma letra eufônica, uma letra consonantal. Dobrou-se o S. O S. Estão observando aí? Gira, sol. Juntando-se, aglutinando-se, dobrou-se o S, mas continua com dois radicais, certo? O que vai mudar é o significado, mas as palavras mantêm o seu radical, mesmo se aglutinando. Ok, pessoal? Então também estaria fora. Letra C, Helena. É comum? Nunca. Está com letra maiúscula, nome de pessoa, seria próprio. Também não seria nossa questão de gabarito. D, honestidade. É comum? Sim. É simples? Sim. É concreto? Não. É abstrato. Honestidade, não existe o ser honestidade. Existe uma pessoa honesta, certo? Sobrou aí menina, que se não tivesse análise, seria anulada, certo? Por falta de opção. No caso da questão, mais de uma opção, né? Duas opções que estava na questão 1. Foi anulada por isso. Só pode ter uma. No caso, às vezes é anulada por falta de opção, que já aconteceu em questões, inclusive nas questões, sobretudo no interior. Eu lembro-me de uma questão que aconteceu no estado de Alagoas, certo? Para o bombeiro, que caiu uma questão semelhante a esta, que não tinha alternativa, né? E aí cabe alguém daqueles candidatos que estão concorrendo à vaga identificar e solicitar a anulação da questão, a revisão, né? Então, menina, é comum, beleza, é simples, né, formado só de um radical, é concreto, né, tem existência própria, primitivo, porque só tem radical, mais vogal tem mática, certo? É a nossa questão de gabarito, letra E. A próxima questão pede para relacionar as colunas de acordo com a classificação dos substantivos em destaque, certo? Substantivos em destaque que nós temos aí, né? Como opção para classificar em item 1, abstrato, item 2, concreto. Então você tem aí na letra A, minha aliança de casamento é de ouro. Na hora de organizar aí, pessoal, eu terminei não colocando a palavra destacada, certo? Mas aí eu vou dizer para vocês, certo? E vocês podem até fazer uma observação aí no caderno ou no bloco de anotação de vocês. Então, a palavra destacada aí seria a palavra casamento, certo? E na letra B, a palavra crescimento, certo? Então, você tem aí, palavra casamento seria um ou dois, concreto ou abstrato? Seria abstrato, porque casamento é uma ação de pessoas. E a ação, ela por si só não é um ser que depende, no caso dos seres humanos, certo? No caso da palavra crescimento, já aí há algo concreto, é um substantivo concreto, porque há uma ação, além disso, visível, né? Perceptível, né? Não perceptível no mínimo detalhe, perceptível em relação ao tempo, né? Você observa que uma criança de 1 ano em relação a outra de 5 anos, houve um desenvolvimento perceptível através do tempo, certo? Não em momento instantâneo, porque é impossível você ver o crescimento de uma pessoa de modo instantâneo, porque a cada milésimo de segundo, o ser humano, até a idade, claro, né? A idade possível de aumentar a altura, a estatura, até o seu limite, vai se desenvolvendo a estatura da pessoa, certo? Então, há um crescimento em relação ao tempo, então passa a ser concreto. Quarta questão, o vocábulo caravana é um substantivo coletivo, certo? De quê? De ônibus, atores, pessoas, ciganos, viajantes. Pessoal, quem já sabe de cor é aquela questão, né? É preciso desenvolver a nossa memória, certo? Aí, no caso, é de viajantes, certo? Quem tem um pouco de conhecimento até de história vai lembrar, né, que as grandes caravanas
do deserto, as caravanas das pessoas que vão para a Bahia, né, ver lá deu um branco agora, a festa de Padre Cícero, né, festa de Padre Cícero, né, vão grandes caravanas, né, para reverenciar, né, o santo deles, né, certo? Então, seria pessoas que estão encaminhadas, viajando, ok? Quinta questão. A palavra livro é um substantivo. Aí ela está pedindo a análise daqueles quatro pares. Quatro pares, para cada par, eles classificam como um dos pares, certo? A palavra livro é um substantivo próprio? Nunca. É comum. Então você já teria como eliminado a letra A. Ok? Na letra A, B, C e D é comum. Correto. A palavra livro é concreto? Com certeza. Então já estaria fora a letra B e a letra C. Já sem mesmo concluir, já sabemos que é a letra D. Mas só para o desencargo de consciência que pode ser anulada, certo? Vamos continuar a análise na letra C. Ela é primitiva, com certeza, porque é formada de radical e vogal temática. E é simples porque generaliza o objeto livro, ok? Pessoal, detalhe também, em questão de concurso, né? Outra observação para vocês também, as questões de concurso sempre vêm com 5 alternativas. Nesse caso, ainda, pelo menos até agora, não encontrei nenhum concurso, né, que coloque apenas 4 opções, certo? Então, mas é bom ver no edital, vocês lerem, porque a priori, se eu não me engano, né, salvo me engano, deve ser anulada, porque já é uma tradição. Agora, não sei dizer exatamente, eu vou até pesquisar essa informação e passar para vocês no próximo encontro, ok? Certo, pessoal? Com relação à questão de 5 ou 4, se é possível fazer em questão de concurso 4 opções. A priori, até hoje, só encontrei provas de concursos com 5 alternativas, certo? Continuando aí a nossa análise sobre os substantivos, temos a sexta questão. As palavras tietê e pesca são respectivamente substantivos. Atenção na palavra respectivamente. Tem que seguir a classificação na ordem que estão aí. Tietê e pesca, e não vice-versa, certo? Eu não posso analisar pesca e depois tietê. Primeiro tietê e pesca. Então, tietê e pesca são, letra A, próprio e concreto. TT é próprio, mas pesca não, porque pesca não é um ser, é alguém que está pescando. Então é uma ação que depende de um ser, certo? Letra B, é comum e próprio. Isso aí eu vi um erro gritante, porque seguindo a ordem respectivamente, está chamando o TT de substantivo comum, e a gente já viu que é próprio, certo? Então já viu que a gente tem que procurar a opção que tenha próprio. Letra C, isso só, a gente está fazendo aqui só para seguir o raciocínio, mas vocês já observaram que se não for letra A, só poderia ser a letra E, né? Mas vamos lá, letra C. É concreto? Com certeza. Mas pesca é próprio? Esse aí é um absurdo, né? Claro que não. Letra D. Comum? Nunca. Abstrato? Sim. Pesca é abstrato. Então, no caso aí, sobrou a letra E. TT próprio, substantivo próprio, e pesca, substantivo abstrato. Nossa questão de gabarito, letra E. Pessoal, eu não venho colocando aí as questões aí respondidas, nem colocando o gabarito, mas se vocês quiserem, pode até entrar em contato conosco. Mas a ideia minha primordial, primeiro, é de que vocês acompanhem, né, as nossas aulas. Esse é o primeiro propósito. Mas o segundo é que se vocês não entenderem, vocês possam pesquisar. Lembre-se, né? Eu sempre falo, né? Eu me chamo Eduardo, pesquisador e facilitador. Por quê? Nós precisamos aguçar em nós esse desejo pela busca, pela pesquisa, certo? Se a gente já encontra a resposta prontinha, né, já colocando lá, como eu vejo em alguns canais, já a resposta já lá visível para você,
você tende a sempre confiar. E em ciência, um dos princípios da ciência é questionar. Questionar não simplesmente por questionar, mas para confirmar aquela tese, aquela informação. Certo, pessoal? Não é que a gente vai questionar por uma questão de teoria da conspiração, mas questionar para entender como foi que se chegou àquele resultado, por que aquela resposta. Por isso que vocês observem que eu faço questão de analisar item por item, mesmo já antecipando por eliminação alguma. Por quê? É interessante que você saiba por que aquela é certa e por que as demais são erradas. Tem algum detalhe naquela opção que a torna errada, certo? E isso se faz um verdadeiro conhecimento. Tá ok, pessoal? Continuando aí, sétima questão. Qual das palavras destacadas abaixo não apresenta um substantivo abstrato? Certo? Não apresenta, ou seja, todas as opções aí devem ter outro tipo de classificação. Certo? Qual das palavras destacadas abaixo não apresenta um substantivo abstrato? De novo, houve um probleminha na hora de organização. Vocês estão observando aí que não tem nenhuma palavra destacada, mas aí eu vou falar para vocês, certo? Então você tem aí conquista, humanidade, aprendizagem, atitudes, idosos. Então, humanidade, aprendizagem, atitudes, idosos. Então vamos avaliar, né, a questão, analisar uma por uma. Qual das palavras destacadas, que eu acabei de falar, abaixo, não representa um substantivo abstrato? Então, conquista é um ser, a gente sempre tem que fazer essa pergunta, é um ser de existência própria? Sim ou não? Conquista? Claro que não. As pessoas que conquistam algo, os animais conquistam algo, mas conquista em si não é um ser, depende. Então, é abstrato. E a pergunta é que não representa um abstrato, certo? Humanidade é um ser por si só, ele é a nossa alternativa, não representa o substantivo coletivo. Com certeza, humanidade, ele é concreto, né? A gente chamaria assim como substantivo comum, porque não estou especificando, mas é um comum concreto, certo? Letra C, aprendizagem. Aprendizagem é um exemplo de abstrato. Por enquanto, estamos vendo que a nossa alternativa seria a letra B, né? Só voltando. Então, aprendizagem é um abstrato. E a pergunta pede que não representa um substantivo abstrato. Então, por enquanto, temos a letra B aí como possível alternativa. Eu digo possível porque se tiver outra alternativa que não seja que não representa um substantivo abstrato, a questão seria anulada, certo? Deve ser anulada. As suas atitudes. Atitudes, mesma coisa, né? Não é um ser que tem existência própria. É uma ação humana ou é um ser é uma ação de um animal. Letra E, muitos idosos. Muitos idosos têm problemas de saúde. Idosos é um comum, mas é concreto. Então essa questão seria anulada, porque teríamos letra B e letra E, como palavras que não representam substantivo abstrato. Nós temos letra A como abstrato na palavra destacada, aprendizagem, atitudes. No caso da letra B e da letra E, como temos dois substantivos concretos, que deveria ter apenas um, aí passa a ser anulada. Ok, pessoal? Os substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. De acordo com isso, a alternativa abaixo, que contempla um substantivo primitivo e um derivado, de acordo com isso, né, isso que substantivo primitivo são palavras que não derivam de outra, né? Você vê que isso aí é um elemento anafórico, que se refere ao que vem antes. A alternativa abaixo, que contempla um substantivo primitivo e um derivado. Fácil, né? Tem duas palavras, uma é primitiva, outra derivada, certo? Letra A, anel, papel.
as duas são primitivas, só tem um radical, certo? Letra B, pedras e rochas, mesma coisa, cada uma apenas com um radical. Esse traço aí, pessoal, não é o hífen. Observe que eu coloquei até um espaço entre a letra final da palavra anterior e o hífen, certo? Se tivesse ligados praticamente, aí seria o hífen, passaria a ser um substantivo composto e aí seria anulada porque teria que ter duas palavras. Observe que há um espaço entre as palavras e o sinal aí gráfico, certo? C. Árvores e plantas continua com duas palavras primitivas. Letra D. Sapato, sapataria. Aí sim, né? Nós temos sapato primitivo, sapataria, derivação. Lembre, a derivação pode ser por substantivo composto, mas também pode ser um substantivo acrescentado, um prefixo e um sufixo. No caso aí, foi acrescentado um sufixo, aria. Observe que eu falei também em momentos anteriores que às vezes na derivação aquela letra, aquela vogal temática, ela vai se alterar ou às vezes permanece a mesma. Certo? Observe que o O, quando foi derivada, o O da palavra primitiva, quando foi derivada para sapataria, trocou-se a vogal O pela vogal A. E esse aria ficou a vogal temática, ria é o sufixo, certo? Sapate, radical, a, vogal temática, ria, sufixo, certo? Então seria a nossa alternativa a letra D de dedo, de dado. E a letra E, só para desencargo de consciência, profissão, carreira, certo? Você tem profissão, aí você tem uma palavra primitiva, certo? Carreira, pessoal, aí tem um porém, certo? A princípio você poderia pensar assim, mas Eduardo, esse carreira aí não poderia ser derivação da palavra carro? Não. Observe que sapato, sapataria, ela deriva, mas mantém a mesma ideia de quê? De calçados. Sapato, sapataria. Sapato, o objeto que usamos para proteger nossos pés. Sapataria, o objeto que guarda sapatos. Observe que se eu colocasse carreira, quando eu pego carreira pensando como carro, carro é objeto de locomoção. Carreira já está ligada a uma profissão. Então aí, na verdade, carreira não é uma derivação de carro, porque aí teria palavras com significados diferentes, certo? Então, aí nesse caso aí, carreira é uma palavra primitiva, certo? Que aí você poderia derivar, certo, pessoal? Profissão e carreira, portanto, são primitivas. Só repetindo, né? Observe que mesmo na derivação, a ideia principal se mantém. Há uma pequena mudança de funcionalidade. Você vê que na questão de sapato, sapataria, sapato objeto, lugar onde guarda o sapato. A ideia ainda se mantém. No caso de carro e carreira, totalmente diferente, né? Carreira está ligado à profissão, está ligado a finalidade empregatícia, né? Carro está ligado à ideia de locomoção, ok? Nona questão. Os substantivos derivados são palavras que derivam de outras. Das opções abaixo, todas apresentam um substantivo derivado, exceto, ou seja, vai ter uma opção aí que não vai ser derivado. E aí quer que nós descubramos, certo? Letra A. O jornalista é um profissional de comunicação social. O jornalista é um profissional de comunicação social. Observe aí que nós temos aí jornalista, jornal. Você vê que tem a ideia principal, né? Jornal, jornalista. Jornalista profissional, jornal, o ambiente onde se produz, onde o jornalista trabalha, certo? Então nós temos aí a derivação.
Nós temos profissão primitiva, que lembre-se que os substantivos derivados são palavras que derivam. E 10 opções abaixo, todas apresentam um substantivo derivado, ou seja, tem que ter pelo menos na frase aí um substantivo derivado. B. A qualidade do atendimento telefônico da empresa é muito boa. Qualidade é primitivo, atendimento derivado, que você tem atendo, atendimento. Veja que mantém a mesma ideia, né? E tele, a ideia de informação, fônico, né? Informação através do som, certo? Empresa, no caso aí, seria primitivo, mas já encontramos duas palavras derivadas. Ele quer uma opção que não tenha só primitivas. Letra C. Desde criança viveu em um casarão perto do rio. Casarão já passa a ser derivado, certo? Tinha muitas primitivas aí, mas encontramos ainda. Letra D. O carteiro já começa com derivado, então nem adianta olhar o restante. No outono, as folhas costumam cair das árvores. Essa é a nossa alternativa. Outono primitiva, folhas primitiva, costumam primitiva, árvores primitiva, certo? Observe que a questão aí, o foco aí foi nos substantivos, certo? Você pode dizer, mas e o verbo, Eduardo, aí? Não seria derivado? Mas veja a pergunta, os substantivos derivados. Então, nosso olhar é somente para os substantivos. Atenção, a pergunta é bem direta e precisamos buscar dentro da pergunta a resposta que corresponde ao que se pede, ok? E fechando esse nosso encontro de hoje, vamos à 10ª questão. Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Esse 10º aí, terminei na hora de organizar, engolindo a pergunta, seria assim: analise as opções e veja quais são corretas, certo? A pergunta está até, na verdade, ficou inverso, ficou no final, né? Mas dá para entender. Então, o item 1, que está aí ao lado do 10, os substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Certo, né? Os compostos que são formados de duas ou mais. Então, você já tem o item 1 como certo, teria aí já a letra A, por enquanto, B, C, D. A E já estaria fora, né? Não é nenhuma das alternativas. Que a letra E, N, D, A, nenhuma das alternativas. Então já estaria fora. Vamos ao item 2. Os substantivos simples são sempre grafados em letras maiúsculas. Aí está errado. Então a gente vai olhar a opção que tiver 2, já eliminá-la. Então letra B está fora e letra D. Então já de cara já sobrou letra C, né, pessoal? Mas só para confirmar, item 3, os substantivos compostos são sempre formados por mais de uma palavra, certo? É a nossa questão de gabarito. Pessoal, encerramos nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, inscreva-se no canal, faça suas interpelações, pois sua participação é muito importante para o nosso canal continuar vivo e forte, pois nós todos somos amantes do conhecimento e quero que esse jargão possa introjetar em sua vida e fazer dele um modo de vida através do conhecimento, porque o conhecimento liberta, como diz o caro Eduardo Moreira, certo? Um abraço a todos e até a próxima.